o nosso Deus. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Muita alegria, não é, que nós estamos aqui nesta noite para darmos início a esta mini conferência, né, que nós vamos realizar neste final de semana, hoje e amanhã, com a graça do nosso Deus, tratando de temas relevantes para a nossa vida cristã, para a nossa relação com o Senhor. E como eu já havia anunciado aos irmãos, nós resolvemos convidar para estar conosco neste final de semana o reverendo Jailton Lima do Nascimento. Daqui a pouquinho nós vamos apresentá-lo um pouco mais especificamente, né? Mas desde já nós já agradecemos ao reverendo Jailton pela presença, e eu gostaria que nesse momento nós então fizéssemos uma oração e vamos cantar também o hino 88, e logo em seguida nós vamos passar a palavra para o reverendo Jailton, que vai ter o tempo, né, que Deus, de fato, o conduzir para que ele possa nos abençoar com a palavra do nosso Senhor. Eu vou convidar o nosso irmão presbítero Renato, que faça essa oração inicial. Pode vir aqui, Renato, por favor, e nós vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele nos abençoe, tanto agora quanto amanhã também, nesse trabalho que iremos realizar com o reverendo Jailton. Oremos, irmãos. Santo Deus, nós te agradecemos, te louvamos, porque o Senhor tem nos dado cada dia mais oportunidade de ouvir a Tua palavra, ó Pai. E nós possamos reconhecer isso, a importância da Tua palavra e o quanto, ó Pai, somos agraciados pelo Senhor por podermos sermos edificados por ela. Por isso te agradecemos por essa noite, te agradecemos por cada um irmão que já se encontra aqui, por aqueles ainda que estão deslocando, por aqueles que estarão assistindo. Clamamos ao Senhor que o Senhor continue abençoando o nosso irmão pastor Jailton, que com a disponibilidade que o Senhor tem colocado em seu coração, o Senhor o trouxe até aqui guardado e protegido pelo Senhor, para que o Senhor o conduza mais uma vez a expor a Tua palavra, e, ó Pai, que todos nós possamos mais uma vez sairmos daqui edificados pelo Senhor, ó Pai, reconhecendo o Teu poder, reconhecendo a Tua glória, reconhecendo, ó Pai, que todos nós somos dependentes do Senhor. E, ó Pai amado, te pedimos, continue guiando todos os nossos passos, todos esses planos de hoje, de amanhã, guardando, nos protegendo em cada um dos nossos afazeres. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus que oramos. Amém, Deus. Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos, vamos cantar o hino 88 com alegria, devoção. Esse hino é um hino muito rico, porque trata da nossa salvação, do amor do nosso Deus, o amor eletivo do nosso Deus, o Deus que antes dos tempos eternos trouxe à existência a terra, nos criou e providenciou a redenção em Jesus Cristo, comunicou esta mensagem de redenção por meio do Espírito Santo e também nos preserva para que não caiamos. Então é um hino que reflete de maneira muito preciosa a nossa teologia, a teologia da eleição e da preservação do nosso Deus em relação a tudo aquilo que Ele fez por nós, da sua obra salvadora. Então nós vamos cantar. Amavas-me, Senhor, ainda cintilante, não irromper a luz, ao mando Criador, e nem o ardente sol, rompendo no levante, trouxera a terra ao mar, a força fecundante. Meu Deus, que amor, meu Deus, que eterno amor. Amavas-me, Senhor, também quando imolado por mim sofreu na cruz o meigo Salvador.
o Santo de Israel, o teu Cordeiro amado, jogando sobre si a culpa do pecado. Meu Deus, que amor, meu Deus, contigo amor. Amavas-me, Senhor, quando atingiu meu peito o Espírito de luz, o meu Consolador, e com tesouros mil de teu favor perfeito, trouxe a minha alma fé, em hoje me deleito. Meu Deus, que amor, meu Deus, que antigo amor. Sempre me amarás, porque jamais inferno o mundo poderão ao teu querer se opor, ao teu decreto, ó Deus, ao teu decreto eterno, ao teu amor, ó Pai, ao teu amor superno. Meu Deus, que amor, é sempre todo amor. Amém. Amém. Pode assentar, meus irmãos. Muito bem, então, como eu disse, nós temos a alegria imensa, o privilégio de podermos receber nesse final de semana o reverendo Jailton Lima do Nascimento. O reverendo Jailton é um grande amigo. Deus me permitiu ter um amigo de ministério, um amigo de caminhada. Nós nos conhecemos já há alguns anos, alguns bons anos, por meio de um amigo comum, que hoje não está mais entre nós. Ele faleceu em decorrência de um acidente numa estrada, era presbítero da nossa igreja, faleceu, e ele foi quem nos apresentou, nos colocou em contato, e a partir dali, nós, graças a Deus, desenvolvemos uma boa amizade. O reverendo Jailton tem uma experiência muito significativa na educação da IPB, já ocupou importantes cargos dentro da nossa estrutura teológica, da educação da nossa igreja, inclusive presidindo uma das nossas juntas regionais de educação teológica, o Seminário do Rio de Janeiro. Há 12 anos, pastoreia a primeira igreja presbiteriana de Vitória, o Espírito Santo, igreja que é bastante conhecida pelo pastoreio de anos do reverendo Hernandes Dias Lopes, que, aliás, hoje é pastor auxiliar do reverendo Jailton, Então, são irmãos muito queridos, e o reverendo Jailton teve, então, o encaixe na sua agenda ali, para poder nos atender, e é com muita alegria, reverendo, que eu o apresento à igreja. Pode vir aqui, por favor. Ele fará outras apresentações, Reverendo Jailton é casado com a nossa irmã Fabiana, tem 2 filhos, o Eduardo e o Guilherme, e, como eu disse, tem uma caminhada importante, significativa na nossa igreja, participa dos nossos concílios, e é um irmão muito querido, e, sobretudo, um irmão fiel à palavra do Senhor, um pastor cujo coração está de fato na obra do Senhor, e eu tenho, reverendo, uma alegria grande de poder tê-lo aqui conosco,
para ser instrumento de Deus para nos abençoar, tanto hoje quanto amanhã. Então, que Deus o abençoe e fique à vontade, use o tempo que for necessário. Deus o abençoe. Sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Inicialmente, eu sou grato a Deus pelo privilégio de poder conhecer os irmãos e compartilhar de momentos que, creio, pela leitura e exposição da palavra, momentos de alegria, momentos de encorajamento, momentos de desafio. Sou grato ao Conselho da Igreja Presbiteriana do Vale do Jatobá, na pessoa do reverendo Wendel, seu presidente, o honroso convite. Grato à irmã Fernanda, ao João, à Ana e ao André, o acolhimento, a recepção e o cuidado. Muito bom poder participar aqui com os irmãos, conhecê-los, os irmãos, os membros da família de Deus. Que privilégio. Trago um abraço da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, e não é um abraço educado, é um abraço apertado, é um abraço de mineiro. Mineiro gosta de abraçar, então eu não estou sendo educado, eu estou trazendo um abraço caloroso aos meus queridos irmãos. Tenho a honra e a responsabilidade de partilhar com os irmãos hoje uma palestra voltada para o público masculino. Eu vou falar direcionado aos homens, porém os princípios, eles se aplicam a todos. As mães que estão presentes na vigilância e no trato do ensino aos filhos acerca dos princípios. Aos adolescentes que estão presentes, aos jovens, aqueles que nem estão namorando, aos que estão namorando, o cuidado para a aplicação dos princípios. Aos casados, aquela revisão que é tão necessária para ver se nós estamos fazendo aquilo que a palavra de Deus nos orienta. De sorte que, embora focada no público masculino, ela tem os seus princípios que se aplicam a todos e tem uma ação que é própria e pertinente a todos os irmãos. Então, como nós vamos fazer essa palestra, eu espero ter uma comunicação direta com os irmãos, com o mínimo de formalidade possível, para que a gente possa aproveitar da melhor maneira o tempo. Então, eu quero convidar você a abrir as Escrituras na primeira epístola de Pedro, no capítulo de número 3, nós teremos apenas um verso, que é o verso de número 7. Quando o reverendo Wendel, se por bondade e misericórdia do Conselho, me convidar para retornar em outra oportunidade, aí eu prego de 1 a 6. É uma estratégia para ser convidado 2 vezes, né? Prego o final e depois aí ele... Bom, então tem que vir para fazer aí o complemento. Então, outro dia eu falo para as mulheres. E aí o reverendo Wendel diz, ele é bem delicado, porque ele já se convida para voltar, né? Nem fez a primeira palestra, já está se convidando para voltar. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Antes da leitura, oremos ao Senhor mais uma vez. Senhor Deus, pedimos a Tua misericórdia sobre nós, para que, por bondade do Senhor, tenhamos a mente iluminada pelo Teu Espírito, para que a Tua palavra ela seja compreendida, recepcionada pelo nosso coração e possamos aplicá-la no nosso viver. Pedimos, ó Deus, a Tua bênção, fala conosco, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Amém. Certamente, o que vou abordar aqui não é desconhecido dos irmãos, os irmãos conhecem, já ouviram em outras oportunidades, não há nada aqui inédito.
E não há, da nossa parte como pregadores, a intenção de sermos inéditos. O que nós queremos é ser fiéis às Escrituras. Então, a grande questão, amados irmãos, não é que nós não sabemos os princípios que aqui estão. A grande questão é que nós precisamos aplicá-los na nossa vida, no nosso cotidiano, no trato familiar, no exercício do nosso chamado, da nossa vocação, como líderes que somos instituídos pelo próprio Deus, porque cabe ao homem o papel da liderança altruísta da sua família. Então, você que está aqui, que é adolescente, precisa ter a consciência de que, ao constituir a sua família, é você que a lidera, é você que a conduz, e isso com amor, e isso com ternura, e isso com entrega, para a glória de Deus e para o bem da sua família. Dito isso, nós vamos lembrar aos irmãos, primeiro, o contexto, que é o contexto teológico. Nós precisamos ter em mente essa questão do contexto teológico no qual Pedro está escrevendo. Então, Pedro escreve lembrando os papéis que devem ser exercidos, tendo como base Cristo. Cristo é a base, Cristo é o alicerce, Cristo é o modelo, Cristo é a fonte de onde emana as condições para nós exercermos os papéis, as tarefas para as quais nós fomos chamados. Então, não é algo inato, não é algo próprio, não é algo que é gerado em nós por nós mesmos, mas é algo que nós temos da parte de Cristo. O capítulo 2 da primeira epístola de Pedro fala sobre a centralidade de Cristo, fala sobre o poder de Cristo, fala de Cristo como sendo a fonte de onde emana as condições. E a partir daí, então, nós somos ensinados a como lidar com as nossas autoridades. A partir daí, nós somos ensinados a como lidar com os nossos superiores nas atividades seculares, no nosso cotidiano, no trabalho, na academia, onde quer que nós estejamos. E, por fim, Pedro chega ao lar. Ele vem da esfera mais ampla para a esfera mais restrita. Primeiro, o nosso relacionamento com os governantes, depois o nosso relacionamento com a sociedade e depois o nosso relacionamento com a nossa família. Tudo tendo como base a pessoa de Cristo. É só Cristo quem nos habilita a nos relacionarmos de forma correta e produtiva nas diversas esferas da sociedade. Então, esse é o contexto teológico. Qual era o contexto histórico? O contexto histórico era um contexto de desprezo, de desvalorização da mulher. A mulher, ela não era valorizada, a mulher, ela não era respeitada, a mulher não era tratada com dignidade, nem na cultura grega e nem na cultura romana. Sempre num papel secundário, sempre num papel descartável, sempre objeto da violência e do descaso do marido, de uma forma em particular, e dos homens, da sociedade masculina, de uma forma geral. É por meio da palavra de Deus que a dignidade, que o valor, que o lugar da mulher vem sendo resgatado. E Pedro, para o escândalo dos seus leitores, para o estranhamento da sociedade, melhor afirmando, fala a respeito de como o marido deve tratar com deferência, com honra, com cuidado a mulher. Então, o fato dos gregos, o fato dos romanos, o fato daquela sociedade completamente perdida e desprovida de valores cristãos, receber a informação de que cabe ao marido o cuidado da mulher, era um negócio escandaloso, era um negócio completamente atípico
atípico na estrutura da sociedade. Mas nós precisamos lembrar que o Evangelho é o Evangelho que transforma, o Evangelho é o Evangelho que muda, é o Evangelho que restaura. Então Pedro está dizendo para a sociedade que o modelo do lar cristão, a partir do exemplo do marido, é retirado de Cristo no trato que ele tem para com a sua igreja. Como Cristo tratou a sua igreja, caberia ao marido, ao esposo, tratar a sua esposa. O que eu volto a afirmar, era revolucionário para a sociedade daquela época, mas é a mensagem gloriosa do Evangelho. Então vejamos aqui quais são as orientações de Pedro aos maridos no trato para com a sua esposa. Pedro começa dizendo assim: maridos, vós igualmente. Então, aqui está dentro de uma estrutura que já vem sendo apresentada, assim como as mulheres, no capítulo 3, versículo 1. Mulheres, sede vós igualmente. Agora é a vez dos homens. Marido, vós igualmente. Igualmente porque tanto a mulher quanto o marido, e se você retroceder dentro da sociedade, o empregado, o servo, dentro da governança, aquele que é governado para com o governante, todos estão debaixo da autoridade de Cristo e a partir de Cristo exercem o seu papel. Então Pedro vai dizer assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. E aqui eu falo para os homens que estão presentes, os que são casados e aqueles que ainda são solteiros, a importância de prestarmos atenção para esta ordenança do apóstolo Pedro: vivei a vida comum do lar. Hoje, na nossa sociedade, o que os homens desprovidos do conhecimento de Cristo estão fazendo é ausentar-se da vida do lar, é ausentar-se da companhia da esposa, é ausentar-se da convivência familiar. Ele parece um hóspede na sua casa, ele parece um estranho no seio da sua família, e isso está errado. O marido deve viver a vida comum do lar, ele deve viver com a sua esposa, ele deve desenvolver um relacionamento com a sua esposa. E eu vou separar aqui 4 áreas no desenvolvimento da vida conjugal. A primeira área é a área da provisão. O marido, ele é o responsável principal pela provisão, pelo sustento do lar. Não estou dizendo que a esposa não possa trabalhar, não estou dizendo que ela não possa cooperar com as despesas, eu não estou falando disso. Eu estou falando de homens que já não querem mais assumir o seu papel de provedor do lar, de homens que não querem mais trabalhar, de homens que querem passar o dia todo dentro de casa sendo sustentados pela mulher, porque a mulher tem uma boa colocação no mercado de trabalho, porque a mulher tem uma boa renda e porque a mulher vem mantendo as despesas. Ele se sente à vontade para cruzar os braços e ficar quietinho dentro de casa. Não estou falando de um homem que temporariamente perdeu o seu emprego, de um homem que está buscando a sua recolocação no mercado de trabalho. Eu não estou falando das exceções. Eu estou falando de homens que não querem mais trabalhar. São homens cuja mulher sai 5 horas da manhã de casa para o trabalho e ele acorda às 10, vai na geladeira, pega o seu danoninho, pega o seu sua linhaça e mais essas granola, porque ele tem que cuidar da saúde, aí vai comer a sua fruta, o seu melão, o seu mamão, aí já tendo feito a sua refeição matinal às 10 horas da madrugada, ele vai fazer a sua caminhada, ele vai para a academia, porque ele precisa malhar, ele precisa ficar
com o corpo sarado, aí volta, toma sua ducha, o almoço já está pronto, ele vai almoçar e vai tirar sua soneca da tarde, porque ninguém é de ferro, afinal de contas ele precisa se preparar mentalmente para a maratona do Netflix. E quando ele acordar às 4 horas, ele vai tomar o seu cafezinho gourmet e depois vai para frente da televisão e vai passar aí até o horário da janta, quando a esposa já chegou cansada do trabalho para a sua segunda jornada dentro de casa. E assim ele vai dia após dia, e ela é quem vai bancando a casa. Isso traz um esgotamento emocional para a mulher de uma maneira que nós não conseguimos descrever, porque ela está ali trabalhando todos os dias para sustentar a casa, para ordenar as questões da casa, para cuidar dos filhos, e o camarada em casa com os braços cruzados. Os irmãos estão pensando que isso é uma metáfora exagerada? Não, meus irmãos, isso tem acontecido com muita frequência. Há poucos dias fui procurado por um líder e ele me disse: pastor, a minha filha pediu o divórcio, porque o marido tem 7 anos que não trabalha, só estudando para concurso. E ela tem uma posição de destaque, a sua renda permite manter a casa, e 7 anos o camarada dentro de casa. Meus irmãos, não pode, é antibíblico. Quem tem que sustentar a casa é o homem, ele é o provedor. Se ele puder sustentar sozinho, excelente, se não, com a ajuda, mas ele não pode ficar em casa sem fazer nada. Viver a vida comum do lar implica em ser provedor. Então, aos nossos adolescentes que estão aqui, tem que estudar bastante para ingressar no mercado de trabalho, para ter boas condições para sustentar sua família. Fica aqui a dica. Para as mães, bota os meninos para estudar, porque tem que estar bem colocado no mercado de trabalho para sustentar a família. Então, é de suma importância. A segunda questão é que o homem, ele é o protetor. Sim, Deus o constituiu o protetor da sua esposa. Protetor do ponto de vista físico. É ele que deve se dispor a proteger a sua esposa e a sua família. É ele que deve enfrentar os perigos, é ele que deve enfrentar as ameaças, é ele que tem que defender a sua casa. Nós estamos com uma série de homens que são covardes, de homens que não querem chamar para si a responsabilidade da defesa da sua família. Então, hipoteticamente, à noite há um barulho nas redondezas, há um barulho ao redor da casa, ele cutuca a esposa e diz: levanta aí e vai ver o que está acontecendo, porque ele não vai se expor, é ela que tem que ir lá para fora para ver o que está acontecendo. Não pode, meus irmãos, não pode, é ele que tem que tomar a frente. Mas não é só a proteção física, é também a proteção moral. É o homem que tem que perceber, é o homem que tem que identificar as ameaças morais que estão rondando o seu lar, a sua família. Então, muitas vezes, dentro de casa, a programação que é assistida, que é recepcionada, quer pela TV aberta, quer pelos canais fechados, são impróprias, são inadequadas, não trazem edificação, pelo contrário, trazem conceitos que são desestruturantes. E cabe ao marido verificar, analisar, identificar essas ameaças e dar uma palavra de liderança amorosa, evitando que conceitos perniciosos entrem na sua casa, que a imoralidade, que aquilo que é inadequado, que aquilo que desonra a Deus, envolva a sua família. Então ele tem que ter coragem, ele tem que ter postura, ele tem que tomar uma decisão. Então nós temos uma sociedade que trabalha todos os dias para desconstruir os valores cristãos. Nós temos uma sociedade que todos os dias afronta os lares cristãos. Nós temos uma sociedade que todos os dias deseja impor a sua agenda. E muitas vezes o marido fica contemplando, fica olhando, fica inerte e sua família vem sendo bombardeada. Ele precisa viver
a vida comum do lar e proteger a sua família moralmente. E precisa tomar a dianteira, e precisa orientar, e precisa saber o que está acontecendo. Precisa defender a sua família quanto aos conceitos que estão por aí, cada vez mais impróprios e inadequados. E isso não significa que ele vai exercer um papel de dominador, isso não significa que ele vai exercer um papel de fiscalização sufocante, isso significa que ele está acompanhando o que se passa dentro da sua casa. Quem são os amigos dos seus filhos? Onde os filhos estão? Com quem os filhos estão? O que os filhos estão fazendo? Quem são as amigas, os amigos da esposa? Quem são as pessoas do relacionamento? Tudo isso o marido zeloso, criterioso, sem nenhuma crise de ciúmes, mas uma ação zelosa, tem que tomar providência. Mas não é só a proteção, não é só a provisão. O marido tem que zelar pela alegria da sua esposa, tem que zelar pelo contentamento da sua esposa, porque cabe a ele liderar essa questão, essa frente. A minha esposa, ela vive contente? A minha esposa se encontra satisfeita? A minha esposa tem as condições físicas, as condições morais, as condições emocionais para desenvolver os seus papéis como esposa, como mãe, como sogra, como nora, como cunhada? Ela tem essas condições? Eu me empenho por essas condições? Ou eu sou aquele tipo de marido que vivo atormentando, que vivo instigando, que vivo desestabilizando a vida emocional da esposa? Então a esposa, ela precisa desfrutar de alegria e de felicidade. E quem é que promove a alegria e a felicidade da esposa? É o esposo, é ele que é responsável. É ele que tem que ser aquela pessoa que lidera. O que a esposa gosta? O que a faz feliz? E aí, meus irmãos, para surpresa de muitos, é muito pouco. E nem o pouco ela tem. Ela precisa de atenção, ela precisa de tempo. Nós temos tempo para todo mundo, só não temos tempo para a esposa. E eu falo isso não é porque eu sou mestre, não. Eu falo isso porque todos os dias eu estou me policiando por conta das atividades, por conta dos afazeres, por conta dos compromissos. Você atende todo mundo, você só não atende a esposa. Vocês querem ver como isso acontece com muita naturalidade? E certamente o reverendo Wendel é bem mais disciplinado que eu. Eu vou falar de mim. Meu filho pediu para que nós pudéssemos desenvolver uma determinada atividade. E eu, por conta de compromissos da igreja, disse assim para ele: filho, liga para a secretária e marca um horário. Morreu o assunto. 2 dias depois, a secretária chegou e falou comigo: pastor, o senhor tem um compromisso tal dia, em tal horário. Eu disse: não tenho não. Elas têm sim. Eu disse: não tenho, não marquei nada nesse horário. Não, mas o senhor mandou uma pessoa ligar para cá e marcar um horário na sua agenda. Eu disse: mas eu mandei quem ligar para cá para marcar um horário na agenda? O seu filho. Seu filho mandou bloquear a sua agenda para o senhor cumprir essa tarefa. Irmãos, isso serviu para mim como uma lição, porque a gente tem tempo para todo mundo, só não tem tempo para os nossos, só não tem tempo para cuidar dos nossos. A nossa primeira igreja é a família, a nossa primeira igreja é a nossa casa, as nossas primeiras ovelhas, quer os pastores, quer os presbíteros, quer os diáconos, quer os líderes, quer aqueles que não têm cargo, é a sua casa. Então, a esposa, os filhos precisam de tempo para jogar conversa fora, tempo para assistir um jogo,
tempo para fazer um serviço, precisa de tempo. A esposa precisa de alguém que possa ouvi-la. A esposa precisa de alguém com quem possa conversar. E quem é que vai conversar? Não custa nada, porque muitas vezes a gente pensa que tudo isso envolve dinheiro. Não, tempo é carinho, ouvir é atenção, são coisas simples. E a esposa precisa. Pode comprar um presente também, pode comprar uma joia se tiver dinheiro para comprar a joia, mas se não tiver a joia, pode ser um quindim. Se não tiver a joia, pode ser um chocolate. Se não tiver a joia, pode ser uma caixa de morango. Se não tiver a joia, pode ser uma coisa simples, que diga, eu lembrei de você, que diga, você é importante para mim, que diga, você tem lugar na minha vida. Então, quando Pedro diz, maridos, vivei a vida comum do lar, ele está dizendo, sustente, você é o provedor. Ele está dizendo, proteja, você é o líder. Ele está dizendo, cuide, você é a pessoa responsável por promover a alegria da sua esposa, por promover o contentamento da sua esposa. Mas não é só provisão, não é só proteção, não é só alegria, é também pastoreio. O marido deve ser o principal pastor da sua esposa. O marido deve ser o principal pastor da sua família, da sua casa. É você que deve liderar a sua casa na oração, é você que deve liderar a sua casa no culto doméstico, é você que deve liderar a sua casa na vida, na igreja, nos afazeres, nas tarefas, é você que deve motivar. Tem chefe de família, tem pai, que ele desestimula os membros a virem à igreja. Tem pessoas que aqui agem de uma forma, em casa agem de outra forma. Então a família não tem prazer de comparecer à igreja, porque chegando aqui constata que o comportamento é completamente diferente. Quando Pedro está dizendo, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, quer dizer, sejam atenciosos. É uma coisa simples, mas nós precisamos da graça de Deus para fazer coisas simples. Ele diz, e tendo consideração para com a vossa mulher, consideração aqui tem a ideia de respeito, então não é só viver com a esposa, é conhecer a esposa, é tratá-la com respeito. Quando o texto diz que ela é a parte mais frágil, não está dizendo que a mulher é inferior, não está dizendo que a mulher é pior e que o homem é superior e que o homem é melhor. Do ponto de vista da criação, ontologicamente falando, do ponto de vista do ser, Deus criou homem e mulher com a mesma dignidade. Homem e mulher, eles possuem a imagem e semelhança de Deus. Não é que um foi criado de forma superior e o outro foi criado de forma inferior. Foram criados com a mesma dignidade, estão no mesmo patamar. Do ponto de vista da salvação, homem e mulher estão no mesmo patamar. Eles foram redimidos pelo mesmo sacrifício. Eles foram salvos pelo mesmo Salvador, Jesus Cristo. Então, a mulher não é inferior ao homem na ação da redenção, ou quanto à salvação. Do ponto de vista do ser, são iguais. Do ponto de vista da redenção, são iguais. Do ponto de vista dos papéis, é que são diferentes. Deus estabeleceu papéis diferentes e deu, por conta dos papéis diferentes, uma constituição diferente. Então, do ponto de vista da normalidade, um homem com o seu físico, ele é mais forte
fisicamente do que uma mulher. Nós estamos falando da regra, não estamos falando das exceções. Não estamos dizendo que ela é emocionalmente mais fraca, ela é emocionalmente diferente, não mais fraca. Agora, do ponto de vista físico, o homem é mais forte. Então, o que é que Pedro está dizendo aos homens? Pedro está dizendo aos homens que eles devem respeitar a mulher, e não é o fato de serem fisicamente mais fortes que eles vão impor a elas uma condição degradável, uma condição de desrespeito. Não! Eles devem respeitá-la e tendo consideração para com a vossa mulher. Os casos de agressão física, penso eu, devem ser poucos no âmbito evangélico, porque é uma covardia um homem levantar a sua mão e agredir fisicamente a sua esposa, o que naquela sociedade era algo comum, o que naquela sociedade era algo banal, o que naquela sociedade era algo não só aceitável, como era algo também louvável, para tornar o homem ainda mais centro da vida social. Pedro está dizendo, isso é uma vergonha, isso é uma vergonha. Mas a questão da violência não se restringe a ações físicas. A violência, ela pode ser de caráter verbal. Quando o marido, por meio de palavras, fere, atinge, machuca a sua esposa, quando ele tem prazer de desqualificá-la, quando ele tem prazer em que as suas questões particulares, elas extrapolem, para que todos possam saber quem ela é, isso é uma forma de violência, isso é uma forma imprópria, inadequada. Os lábios do esposo, eles devem ser usados para o encorajamento da esposa. Ninguém aqui tem esposa perfeita, nenhum de nós. Todas elas são falhas, porque são pecadoras, como nós somos falhos, porque nós somos pecadores. Mas nós usamos os nossos lábios para destacar as virtudes, nós usamos os nossos lábios para destacar as qualidades. Nós precisamos ensinar aos nossos adolescentes, nós precisamos ensinar aos nossos juniores, nós precisamos ensinar aos nossos jovens, a que eles sejam não só respeitáveis, mas que eles sejam elogiosos. Então a violência verbal afeta muitas mulheres, e Pedro está dizendo, isso não é próprio, isso não é correto para um homem cristão, porque Cristo jamais, por meio dos seus lábios, atacou, destratou, desrespeitou ou feriu a igreja, e Cristo é o paradigma, o modelo para o homem agir com relação à sua esposa, a forma como Cristo trata a sua igreja. Mas não é só a questão verbal, não é só a questão física, tem a questão emocional. Há maridos que ferem, que machucam, não com atos físicos, não com palavras, e sim com o seu silêncio, com a sua indiferença, com a sua apatia, com a sua inércia. A esposa não é a sua companheira, a esposa não é a sua amiga, a esposa não é a sua parceira na jornada, é a sua adversária, é a sua inimiga, é a sua opositora, ou é uma pessoa completamente estranha. Pedro está dizendo, não, você deve tratá-la com respeito. Nem violência física, nem violência verbal, nem muito menos a violência emocional que se desenvolve, que age por meio da indiferença, por meio do respeito, por meio de um silêncio que é um destrato. Pedro está dizendo, não, é preciso que você diga palavras que encorajem a sua esposa.
Os homens são diferentes das mulheres, graças a Deus por isso. Ou, se você preferir, as mulheres são diferentes dos homens, graças a Deus por isso. O homem, ele se arruma por uma pressão feminina, porque para o homem botou uma camisa, botou uma calça, botou um sapato, tá bom para qualquer situação. Ela não, ela estabelece um padrão. Aqui é para o supermercado, aqui é para o churrasco, aqui é para o culto e aqui é para o casamento. Aí o sapato é diferente, a calça é diferente, a camisa é diferente, a gravata é diferente, tudo é diferente. Se dependesse de mim, eu traria uma mochila com uma camiseta e uma calça jeans. Mas ela botou uma camisa, essa camisa é para tal dia, isso aqui é para tal coisa, veio tudo separadinho. Tudo separadinho. E muitas vezes, ela se arruma, ela se produz, é uma roupa nova, é um sapato novo, é um perfume diferente, é um penteado, e ele nem sequer percebe, nem sequer nota. Isso machuca, isso fere, isso mostra que os homens não foram educados para que eles possam elogiar, para que eles possam perceber. Quando um homem diz à sua esposa, você está linda, vale mais que qualquer coisa, porque notou, percebeu, identificou. Às vezes a mulher corta o cabelo e ele nem sequer percebeu que cortou o cabelo. É muito comum nos homens. Ela pinta o cabelo e ele nem sequer percebeu que ela pintou o cabelo. A igreja toda já falou que o cabelo ficou lindo e ele nem sequer percebeu que ela cortou, nem pintou o cabelo, nem coisa nenhuma. Meus amados irmãos, Pedro está dizendo: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, não só com a atenção que tem a ver com a consideração, tem a ver com o respeito por conta da dignidade que ela tem como esposa, como serva de Cristo. Então é muito importante, mas muito importante, que o homem esteja não só evitando o que é errado, mas também fazendo o que é correto. Não é só não agredir física, verbal e emocionalmente, é também encorajar, é também desafiar, é também destacar as virtudes, destacar os feitos, destacar as qualidades. Isso é de suma importância. Eu sei que nós somos criados ou fomos criados numa sociedade em que o homem, ele precisa assumir uma postura de rispidez para que seja respeitado, mas essa não é o padrão bíblico. Ninguém precisa, ninguém deve mostrar-se ignorante, mostrar-se deselegante, mostrar-se deseducado ou indelicado para que seja respeitado. É muito importante que os pais ensinem aos filhos, não somente pelas palavras, mas também pelos atos, a serem delicados. Portanto, as mães que estão aqui, orientem as filhas. Se o rapaz se apresenta para pedir para namorar com sua filha e ele não abre a porta do carro para ela, negativo. Sabe por quê? Porque se ele não foi educado agora, não vai ser depois. Se ele não afastar a cadeira para que ela possa se sentar, negativo. Se ele não deixar que ela passe na sua frente, negativo. Não é para deixar, porque vai ensinando a ele a ser educado, a ser cortês, a ser respeitoso. No namoro, ele leva flores. No namoro, ele leva bombom. No namoro, ele faz toda aquela corte. Se for possível, bota um tapete vermelho na rua para ela passar. Quando casa, tira o tapete, toma as flores e ainda come os bombons. É sério, irmãos. É sério. Pedro está dizendo: maridos, isso é Pedro, não sou eu.
Ele está falando de forma autoritativa. Maridos, vocês precisam fazer, é algo imperativo. Vocês devem viver com a esposa, vocês devem conhecer a esposa, vocês devem honrar a esposa. É isso que deve fazer. Agora, se você disser, não vou fazer, então eu tenho uma péssima notícia para você. Se você insistir em não viver, no sentido de conviver harmoniosamente, biblicamente, provendo, protegendo, alegrando e pastoreando, se você insistir em desrespeitar, se você insistir em não ser educado, cortês, se você permanecer assim, se você for aquele que quando chega a nuvem, a tempestade se instala, tem uma notícia muito séria para lhe dar, muito grave. O texto vai dizer, para que não se interrompam as vossas orações. Há quem pense assim, minha vida com Deus não tem nada a ver com a minha vida com a esposa. É errado. Porque quem ama a Deus, ama o próximo. Quem serve a Deus, cuida da família. Agora, se você pensa que pode servir a Deus e destratar, desrespeitar e não cuidar da esposa, não pode. Não adianta eu ser pastor, não adianta eu ser presbítero, não adianta eu ser diácono, não adianta eu ser líder aqui, se eu não sou em casa. O texto diz, para que não se interrompam as vossas orações. Então, o marido que não tem comunhão com a sua esposa, também não tem comunhão com Deus. E nem adianta achar ruim, porque não sou eu que estou dizendo, é Pedro que está dizendo. Não adianta orar se você não é um bom marido, não adianta, não adianta. Tem que consertar o relacionamento com a esposa, tem que consertar o relacionamento conjugal, tem que consertar o relacionamento familiar. E hoje nós estamos vivendo uma geração, ou numa geração, que não quer compromisso, que não quer atenção, que não quer qualquer tipo de altruísmo na vida familiar. Porque a nossa sociedade, ela se caracteriza pelo individualismo. As pessoas são cada vez mais individualistas. É por isso que prolifera tanto a questão do desigrejado, porque eles entendem somente a unidade, o individual, e o coletivo foi desprezado. E isso entrou na nossa sociedade e faz parte da nossa cultura, e isso não atinge só a questão da igreja, isso atinge também a questão da família. Então ele é casado e quer viver como se fosse solteiro. Ele é casado e quer viver como solteiro. Se você quer viver como solteiro, não case, fique solteiro. Agora, se você casar, você vai ter uma pessoa ao seu lado, não é atrás de você, não é na sua frente, é ao seu lado. Você vai ter a pessoa ao seu lado, a pessoa que vai pensar os seus planos, a pessoa que vai sonhar os seus sonhos, a pessoa que vai ajudar a você na elaboração, na concretização, dada as peculiaridades que a mulher possui para a análise de determinados quadros, de determinados ambientes. A mulher é mais perspicaz, a mulher é mais sensível, ela consegue. O homem geralmente é mais desatento, o homem não se prende a detalhes, o homem não se prende a questões menores, que são importantes, mas ele não consegue captar, ele não consegue segurar, e ela está ali para ajudar. Então o homem casa e quer viver a vida de solteiro, quer viver com seus amigos, quer viver com as suas atividades, quer viver com os seus afazeres, e a mulher fica em casa? Não, ela tem que estar ao lado, ela tem que estar junto, ela tem que estar com ele. E é assim que Pedro está orientando. Então, o papel do homem
é um papel altruísta, que difere do egoísmo que caracteriza a individualidade da nossa sociedade. O marido é chamado a um papel altruísta, a um papel de se doar, a um papel de se entregar, a um papel de se oferecer pelo bem da sua família, pelo bem da sua esposa. Isso não quer dizer, meus amados irmãos, que ele perde o senso do que é certo, do que é errado, do que pode, do que não pode. Ele não perde a sua capacidade decisória, ele não perde a sua capacidade de liderança, ele não perde a sua firmeza. Ele pode ser ao mesmo tempo dócil e firme, ele pode ser ao mesmo tempo altruísta e estabelecer os limites, e estabelecer os padrões. Essas coisas não são excludentes, elas fazem parte do mesmo conjunto de atitudes, de ações para a boa liderança da família. A grande questão, irmãos, não é que nós não sabemos, nós sabemos. A grande questão é que nós não levamos a sério para praticar no nosso dia a dia. É que nós não levamos a sério para a saúde, para a vitalidade da nossa família. É que nós não levamos a sério para a boa convivência conjugal. Nós temos pessoas que desfrutam da mesma área geográfica ou do mesmo espaço geográfico. Estão juntas na mesma casa, mas há muito tempo estão distantes e apartadas umas das outras, porque elas nem sequer se conhecem. Por que é que o grau de divórcios cresceu alarmantemente na pandemia? O coronavírus não tinha como efeito colateral o divórcio, não é inato do vírus, não é próprio do vírus. Ele causa outras coisas, dor de cabeça, garganta, tal, mas divórcio não. O problema é que o casal precisou, olha o que é alarmante, conviver juntos, porque muitos conviviam separados. Um chegava, o outro saía. Um acordava, o outro dormia. Um estava em casa, o outro estava na rua. Eles se encontravam esporadicamente. Então eles conseguiam conviver como se vizinhos fossem, embora no mesmo espaço geográfico. Eles nem sequer se conheciam, nem qualidades e nem defeitos. Com a questão do fique em casa, com a questão da restrição ao espaço externo, eles passaram a conviver no mesmo espaço, e eles passaram a se conhecer, e quando eles passaram a se conhecer, eles se desconheceram, porque eles descobriram que eles estavam casados com pessoas que eles nem sequer sabiam. E aí, para a infelicidade, eles descobriram que eles não gostaram, ou que eles não gostavam da experiência. E por isso, a grande quantidade de divórcios. Tem muita gente que vem muito à igreja, mas vem à igreja não é porque é uma pessoa consagrada, vem à igreja não é porque é uma pessoa dedicada ao Senhor, vem uma igreja porque pelo menos na igreja ela tem paz, e em casa ela não tem. Então ela prefere estar aqui do que estar em casa. E a gente diz, fulano é tão consagrado, fulano é tão dedicado. Não, é porque quer paz. É bom ter paz na igreja, mas a paz começa em casa. A paz começa no seio da família. A paz começa na convivência familiar. Nós precisamos, irmãos, não pela nossa expertise, não pelo nosso know-how, não pelas nossas condições próprias, nós precisamos por conta de Cristo. O capítulo 2 diz, despojando-vos, portanto, de toda maldade, e aí segue uma lista de coisas que devemos nos despojar. Ele diz, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive,
rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. É por meio de Cristo, irmãos, que nós podemos desenvolver os nossos papéis em todas as esferas da sociedade. Que Deus nos ajude a que nós possamos olhar para Cristo e tê-lo como o nosso modelo, a nossa referência, tê-lo como nossa fonte, tê-lo como nossa força, tê-lo como aquele que haverá de nos ajudar, apesar dos nossos defeitos, apesar de quem somos, para que possamos exercer o nosso papel de marido, de pai, de líder, de uma forma suave, de uma forma enriquecedora para aqueles que estão ao nosso derredor. Você é o governador da sua casa, você é o prefeito da sua casa, você é aquele que deve promover as melhorias, o progresso, o crescimento. Você é o pastor da sua casa e não abra mão do seu privilégio, porque é um dever. Você começa o seu pastoreio na sua casa. Nós precisamos falar mais a respeito desse assunto. Nós precisamos orar mais a respeito desse assunto, porque a nossa natureza, ela não gosta muito disso. A nossa natureza diz assim: primeiro eu, depois eu, e o que sobrar é meu também. É isso que a nossa natureza faz. Em Cristo, nós somos chamados a olhar para o outro e a investir na vida do outro e fazer o bem ao outro e ser o promotor de coisas boas na vida do outro, começando em casa, pela esposa, começando em casa, pelos filhos, transbordando e alcançando a igreja e fazendo transbordar ainda mais e alcançar a nossa sociedade. Que Deus nos abençoe. Amém.